Bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h04, muito boa tarde para você que está aí seguindo conosco, acompanhando a programação da Rádio Metrópole. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro. A gente chega agora com Metrópole Saúde para vocês. Vamos até às 5 da tarde, como sempre, com o nosso espaço aberto para você interagir, participar, esclarecer suas dúvidas. Então, aproveite para conversar aqui conosco, 35055000. Esse é o nosso telefone para você ligar, falar ao vivo, também mandar sua mensagem no WhatsApp do Grupo Metrópole. Nosso portal metro1.com.br também à sua disposição. Lá você acessa, fica bem informado com as principais notícias do dia. Também manda sua mensagem aqui pra gente. E seguimos também no YouTube, youtube.com/portal Metro1. Nossa transmissão ao vivo, já por lá, com o chat aberto para você participar. Vamos seguir juntos aqui, eu, Stephanie Suerdick, Zé Silva no comando do áudio, Danilo Puridade na nossa transmissão do YouTube. E o nosso convidado de hoje, que é Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura, e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do estresse. Eu até finalizei agora há pouco o Metrópole Serviço, falando já sobre o nosso tema e entendendo o aspecto também dessa sazonalidade, né? Início de ano, estresse e tudo mais. Então a gente vai conversar com ele para entender um pouquinho sobre isso. Dr. Walter, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Que bacana poder falar com vocês, né? Começar o ano já com um tema tão importante que é o controle do estresse. Estamos aqui. Maravilha! Olha, eu que agradeço a disponibilidade de trazer também esse tema para a gente entender. Afinal de contas, eu queria até começar por um ponto, né? A gente, às vezes, nessa correria, a gente sabe que cada vez mais a tendência é que todos nós temos uma vida mais corrida, mas com isso a gente muitas vezes não dá importância ao estresse, né? E como é que ele pode, de fato, impactar na nossa saúde. Então, eu já vou trazer um pouquinho desse ponto, né? Como é que a gente observa, como é que o estresse pode chegar nesse início de ano, com questões específicas, e o que é que podemos ter de impacto na saúde. É importante a gente estar atento a isso. Com certeza. O estresse, como já falamos em outras oportunidades aqui na rádio, é uma resposta natural do nosso corpo a diversos fatores estressores. Inicialmente, ele é avaliado como algo positivo, como um sinal que vai nos ajudar a se defender, a fugir, a se livrar dos riscos de vida. O grande problema do estresse é quando esses fatores estressores tornam-se muito constantes e o nosso corpo fica sendo informado de forma muito frequente de que muita coisa está nos colocando em risco. E aí o corpo entende isso e começa a fazer transformações, principalmente de adaptação, como, por exemplo, a taquicardia, a frequência respiratória mais rápida, o consumo mais excessivo da glicose para poder deixar os músculos mais fortes. Isso tudo leva a riscos de hipertensão, de diabetes, da parte toda emocional que a gente já viu, como o estresse, a ansiedade, a depressão, a insônia. Então, a gente tem uma situação que é muito comum, que são os fatores estressores, e um grande problema, que é quando eles se tornam muito constantes. E, obviamente, que esse período de início de ano sempre traz, né, um acúmulo das metas, né, como se fosse uma linha de corte, uma data onde o ano passado nós não deveríamos ter deixado nada para trás, deveríamos ter resolvido tudo, e quase nunca é possível a gente resolver tudo de um ano. Então, a gente começa um novo ano com os desafios do novo ano, mas trazendo na bagagem muito das demandas que não conseguimos concluir no ano anterior. Então, normalmente, no início de ano, há uma concentração dessas demandas passadas e futuras, e que a gente traduz isso como fatores estressores constantes e ao mesmo tempo. E, com certeza, o nosso corpo percebe isso e começa a se modificar, como eu já citei, modificações que levam a alterações importantes do nosso sistema como um todo e nos colocam em risco a nossa saúde. Tá aí, ótimo para a gente começar contextualizando aí para os nossos ouvintes. Eu já vou começar a trazer aqui mensagens, perguntas dos nossos ouvintes. Aqui tem Carlos André no YouTube.
já acompanhando a gente ao vivo, passa aqui para parabenizar pelo tema, diz ao paciente da Viterbo, posso atestar a qualidade dos profissionais, atendentes, show. Paciente sempre passando por aqui para registrar. E tem também uma outra pergunta aqui de Cristina, que diz, boa tarde, gostaria que o Dr. Walter falasse se estresse causa dor. Boa tarde, Cristina, obrigado pela sua participação. Sem dúvida, o estresse e a dor estão num ciclo em que um retroalimenta o outro. Toda pessoa que tem dor, principalmente se ela for constante, essa dor vai gerar um quadro de estresse na pessoa que está com dor. E a pessoa estressada, ela acaba por contrair demais os seus músculos, por dificultar o seu sono, dificultar uma série de coisas que levam a ele a deixar de se prevenir para o tratamento, e uma coisa leva a outra. O estresse vai gerar a dor, e a dor vai piorar o estresse. E aí, quando a gente fala, eu vou até me aprofundar um pouquinho na pergunta de Cristina, a gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura. Quando a gente fala desse aspecto, né, desse ciclo e da dor, a gente fala de qualquer tipo de dor e aí cada pessoa pode manifestar de uma forma, se assim a gente pode dizer, e até quem tem já alguma questão. O estresse pode ser um gatilho, por exemplo, para despertar algo que estava ali quietinho, que já não estava mais, né, incomodando, e aí vem à tona. A gente amplia dessa forma esse olhar para essa dor específica provocada pelo estresse? Sem dúvida, é excelente a participação, Stephanie. E a gente chama atenção, por exemplo, da dor de cabeça. Sim. Tem pessoas que o gatilho é exatamente emocional. Tem uma raiva, tem uma emoção até positiva e de repente passa a ter dor de cabeça. Desencadeia, previamente ela já é uma pessoa que tem, né, a crise de enxaqueca e bem como um gatilho o estresse ou o fator estressor, como a gente chama de forma mais específica. Mas sem dúvida, os fatores estressores podem desencadear dores. As pessoas que já têm dor em coluna, dor muscular, quando se estressam, elas têm um aumento dessa dor. As pessoas que não dormem bem, que não fazem atividade física, às vezes até por causa do estresse, elas também tendem a ter mais dor. Então, há um ciclo, como já citei, que precisa ser quebrado. Estresse e dor, dor e estresse, eles estão muito interligados e são de suma importância tratar os dois simultaneamente. Tá aí, eu vou seguir aqui também com o nosso querido Léo Mascarenhas, participando já aqui, marcando presença no YouTube. E ele diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor, existe medicação para combater o estresse? E a técnica chinesa da acupuntura ajuda? E aí ele complementa. O estresse é uma das doenças do século XXI. As crianças também podem apresentar? Mandou já um combo aqui para a gente esclarecer. Vamos lá. Três respostas, né? Primeiro, existe medicação que vai deixar a pessoa mais calma. Os famosos ansiolíticos, os indutores do sono, os antidepressivos. De alguma forma, essas medicações elas acabam por interferir no tratamento positivamente do quadro de estresse. Com relação ao não medicamentoso, que seria a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, nós temos diversos trabalhos científicos comprovados que o estímulo da acupuntura, ao passar pela pele e a agulha, ela estimula o corpo a produzir substâncias semelhantes, né, àquelas que nos deixam mais calmos, como, por exemplo, a endorfina e a dinorfina, que você também consegue no prazer, no exercício e de outras formas. Então, tanto a medicina tradicional chinesa quanto a medicina ocidental, através da farmacologia, pode contribuir para o tratamento do estresse. E como você citou aí, para complementar a sua pergunta, infelizmente, ela não é uma doença do século XXI, ela já vem desde 1800, 1900, sendo descrito, né, principalmente quando começou a Revolução Industrial, já se tem relatos de artigos de um início dessa doença chamada estresse. E a gente, infelizmente, constata que não somente as crianças, como também idosos, que deveriam já estar curtindo suas aposentadorias, sua fase de relaxamento, vivem um grande grau de estresse com diversos fatores. Então, não tem idade, né? Desde as crianças até os mais idosos, passando pela nossa faixa etária aí da vida produtiva, o estresse faz parte de toda essa era de pessoas. Ótimo, tá aí esclarecido. Obrigada, Léo, pela participação. E Carlos traz uma ótima pergunta aqui, ele que participou, que já falou que é paciente, que acompanha e tudo mais. Ele diz aqui, existe também o estresse silencioso, ok? É isso mesmo? Tem?
Na verdade, todos nós temos um grau de estresse todos os dias. E a gente chama atenção que o estresse, assim como o corpo fala. Então, observe, por exemplo, se você começa a roer caneta, se o seu sono está ruim, se a sua paciência está mais curta, se você está modificando o seu grau de comida, de vontade de comer, ou mesmo se aumentou ou diminuiu, seu intestino, se ele está tendo diarreia ou se está tendo obstipação, se você está dormindo mal, se você tem várias situações onde o corpo fala para você, se a pele começa a ter mais acne, psoríase, doenças que são oportunistas, ou sua imunidade baixou, tudo isso o corpo está te dizendo que alguma coisa está de errado. E se você não percebe, então o estresse é silencioso para você, mas ele está lhe causando mal. Você precisa procurar um profissional para se cuidar. Tá aí. Vou seguir aqui, tem muitas mensagens para a gente continuar. E aí tem um outro ponto aqui interessante, o ouvinte não deixou o nome, deixa eu ver, não, tem aqui no finalzinho. Júlia diz aqui, boa tarde. O tratamento de prevenção para o estresse chegou num ponto importante, falar de prevenção também. Ela diz aqui, e ansiedade? Lá na clínica, como é que funciona? Qual seria a especialidade para juntar aí essas duas coisas? E ansiedade é outro termo muito comum, como disse Léo, do século XXI, né? Verdade. O tratamento, na verdade, ele é multidisciplinar. Não existe a pílula de salvação. Aqui na nossa clínica, nós temos um protocolo com diversos especialistas, que vai desde a acupuntura, quanto à psicologia, à nutrição, a própria fisioterapia, se o paciente tiver com dor, a homeopatia como alternativa à parte medicamentosa, a própria massoterapia. Então, existem diversas formas de se tratar o estresse. E a forma multidisciplinar é sempre melhor, porque são degraus de uma escada onde o paciente só se beneficia. A orientação, por exemplo, à atividade física, a orientação psicológica para que você tente tratar os fatores causadores nos relacionamentos, nos seus problemas psicológicos, a questão nutricional e também a própria acupuntura, que a gente já citou aí previamente, que é capaz de liberar mais endorfina e melhorar. E também, obviamente, na qualidade de médicos, podemos prescrever medicações adequadas, se necessário. Tá aí, esclarecido. Vamos lá. Aqui tem uma participação, essa não tem nome, gostaria de fazer uma pergunta. No caso da acupuntura, para ajudar no tratamento do estresse, é preciso ter encaminhamento ou solicitação médica para conseguir fazer? Na verdade, não é necessário, porque a nossa clínica é formada por médicos. Então, você pode se dirigir espontaneamente a uma das nossas unidades e o próprio médico, após fazer a sua consulta, vai criar um relatório médico e a equipe de administração vai solicitar do seu plano de saúde o tratamento. Ou se for particular, imediatamente você já é atendido sem a necessidade dessas aprovações. E esse é um ponto que também sempre chega aqui dúvida em relação à acupuntura, cobertura, né, do plano de saúde, se está no rol ou se não está, dos atendimentos. Como é que a gente está em relação a isso hoje, doutor Walter? Na verdade, desde 1995, quando o Conselho Federal de Medicina reconheceu a acupuntura como especialidade médica, automaticamente ela passa a ser colocada no rol de especialidades obrigatórias de cobertura pelos planos de saúde. Então, todos os planos de saúde, inclusive o SUS, eles contemplam, ou são obrigados a contemplar nas suas especialidades, dentre outras como a cardiologia, a ginecologia, a oftalmologia, a acupuntura, do mesmo quilate que todas as outras. Tá aí. Washington diz, boa tarde, doutor, tenho hérnia de disco na coluna lombar, na L5 e L6. Tratamento com acupuntura resolve ou melhora? Qual seria a orientação? Ele já veio aqui com tudo explicadinho, viu? Vamos lá. A acupuntura ela é muito útil no tratamento das dores, como a gente já citou. E tem duas formas de a gente entender. A primeira é local. Quando a gente coloca uma agulha no local onde dói, seja na articulação do ombro, seja na coluna, no cotovelo, joelho, a acupuntura já produz uma microinflamação. E essa microinflamação estimula as células a se renovarem. Então, já existe uma resposta local. Ainda assim, é aliado ao tratamento a eletroestimulação, um aparelho que emite ondas de choque. E essas ondas vão fazer com que haja uma ampliação na liberação de neurotransmissores, principalmente a endorfina e a dinorfina, que são os hormônios que fazem a gente sentir menos dor.
Então, existem duas formas da acupuntura funcionar: no local e a nível central, estimulando o cérebro a liberar substâncias que vão fazer a gente sentir menos dor, semelhante ao processo da dor quando a gente usa um anti-inflamatório. Então, o tratamento da dor de coluna, ele é muito bem avaliado, né, pelos estudos, e mostra realmente muita eficácia quando tem devida indicação. Claro que tem quadros que somente a cirurgia vai resolver. Tem quadros que o exercício vai ser mais importante, mas certamente a acupuntura é bastante útil nesse tratamento da dor de coluna. Aí estamos com o Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura, falando sobre o estresse desse fim de ano, desse início de ano, né? Um pós-fim de ano, como a gente começou explicando para os nossos ouvintes. Aí tem Laine, que diz aqui, boa tarde, achei interessante esse tema, gostaria de saber se situações, por exemplo, emocionais, como frustração e outras questões, até mesmo por essas metas traçadas e não alcançadas, podem, de fato, provocar algo no nosso corpo físico. O estresse é capaz disso? Vamos explicar melhor. O estresse é uma resposta de adaptação do nosso corpo a esses fatores que você citou. Por exemplo, uma meta que você traçou e não conseguiu. E a forma como você enxerga essa perda ou essa não consequência de seu objetivo, você vai fazer com que esse paciente tenha uma situação de ficar guardando a mágoa, um rancor sobre aquele tema. Isso, de alguma forma, leva a uma desarmonia, a um desequilíbrio do corpo. Então, primeiro é tentar tratar na sua mente que aquilo não deve te causar um mal. E sim um bem. Olha, não consegui de uma vez, vou conseguir de duas, vou tentar na próxima. Esse é o primeiro ponto. E o outro lado, né, é você fazer os tratamentos para que esse estresse que gerou no seu corpo essa chateação, essa mágoa, não lhe cause mais desequilíbrios. Então, as duas coisas são importantes: tratar a causa e depois tratar a consequência daquela causa que foi causada, vamos dizer assim, pela frustração. Tá aí, importante. Vamos lá, aqui tem uma outra participação que diz o seguinte: tenho muita insônia devido ao estresse diário, como posso tratar, já que está interferindo na minha produção e no humor também? Bom, tratar estresse, procurar um especialista, levar toda a sua história, né? Vai ser feita uma consulta, vai ser avaliado exames, vai ser direcionado quais formas de tratamento estão mais adequadas para você. Como já citou, é um degrau, uma escada com vários degraus que efetivamente poderão ser utilizadas, indicadas para cada caso de cada pessoa. Normalmente não precisa de uma escada inteira. Às vezes alguns degraus, a psicologia, a acupuntura, a nutrição, a atividade física, ou de alguma forma as práticas complementares podem ser utilizadas e você melhorar. E esse é um ponto importante. Aqui também tem uma outra pergunta interessante de Rita, que diz aqui o seguinte, trazendo outra temática que tem sido muito discutida, Dr. Walter Viterbo, que é a síndrome de burnout. Ela diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor, gostaria de saber se esse estresse que ele está falando pode ser o início de uma síndrome de burnout, como podemos perceber isso? Cuidar antes que essa síndrome chegue pode ajudar muitas pessoas e principalmente prevenir esse risco todo de um estresse que podemos cuidar? Perfeito. Só esclarecendo, né, o burnout, o burnout, quer dizer que a pessoa se queimou, se derreteu, virou cinza. Então, esse é o estágio mais alto, mais grave do estresse, tá certo? Obviamente, para você chegar numa situação da síndrome de burnout, muito antes você teve vários e vários sinais que você deveria ter modificado. O estresse tem 3 fases que precedem o burnout, e, obviamente, a gente chama atenção que o seu corpo fala. Você vai ter alteração de sono, vai roer caneta, vai ficar irritado, vai cair cabelo, vai ter alteração gastrointestinal, alteração de pele, taquicardia, pior hipertensão, risco de diabetes, uma série de fatores em que o seu corpo vai estar te dizendo que tem algo de errado. Então, infelizmente, é muito comum que aconteça, principalmente o colaborador de grandes empresas, chegar numa situação de burnout. Mas deveria ser evitado, porque é perceptível. Basta que ele seja encaminhado ao setor médico da empresa,
a empresa afaste ele, ou tente identificar o que está causando, modifique, seja lá a função, para que ele não chegue num quadro. Infelizmente, existem relatos até de suicídio nos pacientes com burnout. Pois é, um ponto importantíssimo. E trazendo mais uma vez, eu queria voltar a falar de prevenção. Teve uma participação do ouvinte que falou disso, teve essa outra participação. E a gente consegue, e aí eu vou trazer algo individual. Cada pessoa individualmente consegue perceber se há algo ali, principalmente relacionado ao estresse, está saindo da curva da normalidade, se assim a gente pode dizer, né? Falamos que situações estressoras, o estresse está aí presente na vida de todo mundo, claro, em algum momento, alguma situação pontual. Mas quando é que aquilo vai sair mesmo daquela curva de normalidade, vai começar a provocar esses riscos que a gente já trouxe aqui, alguns nessa nossa conversa? É possível perceber? Existem sinais? Alguns a gente já trouxe aqui, mas o que a gente fala desse aspecto de prevenir antes que, digamos assim, como a gente falou mais cedo, dessa bomba estoure, né? Que tenha todo esse impacto. Eu citei. Normalmente, assim, quando é que ele vai agravar? Quando ele cria uma hipertensão, ou piora um quadro hipertensivo, o paciente descobre que está diabético, ou piora a sua diabetes, o paciente que tem alterações do sono importante, começa a ter muita insônia, começa a ter ideação suicida, depressão, não quer mais interagir. Tem um termo muito interessante que é muito utilizado hoje, que é o absenteísmo, que é o paciente, que é o colaborador, faltar na empresa. Mas existe um outro chamado de presenteísmo, onde ele vai trabalhar e não consegue produzir, ele não consegue ser mais aquele mesmo colaborador. E às vezes as pessoas falam assim, mas por que João, José, Maria não é mais aquela pessoa boa? Por que ele não produz mais do que ele produzia? E quando a gente vai ver, exatamente, ele está próximo já de um quadro de burnout, já está num quadro em que ele precisa realmente ser atendido por um médico, por um especialista, porque ele está num quadro avançado de estresse. Ótimo. Aqui tem uma pergunta, Manuel diz o seguinte: doutor, posso tratar na clínica dores de coluna enquanto aguardo um outro procedimento de bloqueio na lombar? Esses dois podem ser feitos juntos no mesmo momento? Então, o tratamento da fisioterapia, da acupuntura, o bloqueio periférico, que é uma coisa que é feita em consultório, isso pode ser feito enquanto o paciente aguarda um procedimento mais invasivo em hospital, que seja a cirurgia de coluna, ou hoje a cirurgia minimamente invasiva, ou os bloqueios que são realizados em hospital. Não tem problema nenhum ele estar fazendo esse tratamento da acupuntura antes, porque de alguma forma ele vai estar amenizando ou diminuindo o seu quadro inflamatório e o seu quadro álgico. Então não há problema em que o paciente que tem a previsão de fazer uma cirurgia de coluna, um procedimento cirúrgico, ele se mantenha, enquanto aguarda o procedimento, no tratamento da fisioterapia ou da acupuntura. Tá aí. Daniel diz aqui, boa tarde. Será que é possível, por exemplo, um torcicolo de repetição ser provocado pelo estresse? Como é que eu faço para tratar isso? Nunca tive esse problema. Dos últimos meses para cá, aconteceu com frequência. Tem dias que não consigo nem movimentar a cabeça. Sem dúvida, é comum, viu? A gente pensa que não, mas o estresse causa tensões. E o nosso corpo vai travar. Quando ele travar, a gente vai ter a sensação de cervicalgia sem necessariamente ter uma doença na coluna. E essa cervicalgia é meramente emocional. É o torcicolo que pode acontecer sem uma causa específica de problema de coluna. E o estresse é um dos grandes vilões causadores dessa situação de tensões musculares, principalmente nessa região do músculo trapézio aqui do pescoço. Aí ele até complementou, mandou depois, ele disse aqui, já tomei muitos analgésicos e principalmente medicações para relaxar a musculatura, mas tem voltado com frequência, às vezes com menos de uma semana de intervalo. Será que outro tratamento sem medicação pode ser possível? Na verdade, o importante é identificar a causa. Não adianta ficar tratando consequência. Se você tem uma patologia frequente, vá buscar a causa. Por que você está tendo essas dores? É o travesseiro, o colchão, está viajando, está dirigindo muito tempo no computador. Identifica a causa. Isso é fundamental. Identificando a causa, fica mais simples de você tratar. Senão você vai ficar só correndo atrás da consequência.
Aí, olha, eu vou fazer o seguinte, nosso tempo já voou, a gente já está na hora do intervalo comercial. Então vamos fazer aquela pausa rápida, Dr. Walter Viterbo vai continuar conosco na volta. Vamos seguir falando sobre o estresse, suas consequências para a saúde, mas principalmente como prevenir e como tratar quando essas consequências chegam. É bem rapidinho, Metrópole Saúde volta daqui a pouco. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Com 5 filiais espalhadas pelo Brasil, a Larclean é uma empresa que preza pela qualidade dos serviços prestados. Venha fazer parte da nossa carteira de clientes e tenha todo o suporte necessário para ficar livre das pragas urbanas. Acesse o nosso site larclean.com ou entre em contato pelo número 3038-5700. Hidrate-se com a Vaque Águas. Aqui você encontra toda a linha soft de purificadores Everest. Estes você conhece. Água de qualidade na palma da sua mão. Peça agora sem sair de casa. 3033-6503. Vaque Águas. Entrega e instalação grátis em toda a região metropolitana de Salvador. Atenção, empresário! Você sabia que a FEComércio fortalece a representatividade sindical, gera mais conquistas ao comércio e oferece um leque de produtos e serviços pensados especialmente para você? Por isso, para que esse trabalho continue, não fique de fora dessa. Colabore com a contribuição sindical até 31 de janeiro. Acesse www.fecomércioba.com.br. FEComércio Bahia, a sua representação mais forte. Oi, sou eu, a Ju. Vim falar do Montessoriano, o meu colégio. No Monte, você encontra professores dedicados, excelente qualidade de ensino, projeto bilíngue, socioemocional e o nosso tempo integral. É um colégio para quem busca segurança, educação, esporte e lazer. Venha fazer parte da nossa história. Acesse nosso site montessoriano.com.br. Monte, 40 anos. Várias vidas, uma só história. Verão tá aí, e para você não repetir o visual na estação mais charmosa do ano, as óticas da fábrica dão aquela força. Comprou óculos ou armação, leva outro com 50% de desconto. Não marque bobeira. Esse lance termina no final de janeiro. Consulte o regulamento nas lojas. Tem óticas da fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI em Pituba. Brisa, sol, terra e mar te esperam na Costa do Sauípe. Você não precisa de férias para curtir o paraíso. Coloque os pés na areia, encante-se com o espetáculo da natureza. Se delicie em um resort all-inclusive pertinho de você. A Costa do Sauípe é sua e tá pronta para te receber. Costa do Sauípe, Bahia de verdade. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. Voe com os aviões mais modernos e sustentáveis e conecte-se a mais de 35 destinos europeus com a Aérea Europa. 2 frequências semanais com voos diretos de Salvador a Madrid. Acesse nosso site aereaeuropa.com ou consulte seu agente de viagens. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Aérea Europa, você decide.
Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h35, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje com o Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura, conversando conosco sobre o estresse, seus impactos, como prevenir, como tratar as consequências. E a gente vai seguir aqui o nosso papo. Eu queria, antes até de dar seguimento às perguntas aqui, que são muitas ainda do primeiro bloco que a gente não conseguiu passar, mas eu vou pegar um gancho do finalzinho, doutor Walter, a gente falou aí, até na participação do ouvinte, que é muito importante quando algo, né, seja uma queixa ou alguma dor, ou que possa surgir, que essa pessoa, né, imagine que possa ter relação com o estresse, mas às vezes não, pode ser qualquer outra coisa. A gente falou de buscar a causa, né, de entender de fato por que aquela queixa, aquele incômodo, aquela dor está acontecendo. Eu queria voltar falando um pouquinho sobre diagnóstico e principalmente, né, a gente teve participação aqui também de um ouvinte que falou, tem um problema na coluna, posso buscar acupuntura? Como é que funciona? Principalmente, né, a gente fala de clínica da dor, acupuntura. O paciente ele já tem que chegar com o diagnóstico. Vocês fazem também essa avaliação para entender essa causa, para entender qual é aquele diagnóstico e saber, de fato, como tratar esse paciente? Então, essa é uma excelente pergunta e a gente aproveita a oportunidade para destacar mais uma vez por que a acupuntura é uma especialidade médica. Quando o paciente chega no consultório, ele chega com uma história, ele chega com queixas. Essas queixas, o médico vai fazer o que a gente chama de anamnese, que é uma história direcionada para entender essas queixas e poder elaborar um diagnóstico. Esse diagnóstico tem a ajuda de exame físico, de exames complementares e, principalmente, diagnóstico diferencial de outras doenças. Não é somente eu estou com a dor na coluna e a pessoa colocar uma agulha naquele lugar que dói. Não é isso. Uma dor na coluna, que é muito frequente nos nossos consultórios, pode ser um câncer no rim com metástase para o osso. Uma dor de cabeça pode ser um aneurisma, em que o paciente não precisa de acupuntura e sim de uma cirurgia. Então, o diagnóstico ele é feito através de uma história, de um exame físico, de exames complementares e de todo um diagnóstico diferencial, chamado nosológico, onde só o médico que estudou doenças poderá fazer e aí sim direcionar qual o melhor tratamento para aquele paciente, que não necessariamente vai ser a acupuntura, assim ou não, a depender da doença que foi diagnosticada. Tá aí, importante. Eu vou seguir aqui com Cláudia, que diz o seguinte: boa tarde, gostaria que ele pudesse esclarecer um pouco a respeito do acompanhamento e principalmente tratamento de mulheres com fibromialgia. Sofro há muitos anos com dores, mas o diagnóstico veio recentemente. Me indicaram acupuntura e outras técnicas. De que forma isso vai me ajudar? Olha, a fibromialgia hoje, ela está cada vez mais frequente na população. E são dois motivos. Primeiro, que está se diagnosticando mais do que antes se diagnosticava. E segundo, porque ela está realmente sendo mais frequente na população. Ela é uma doença que não existe uma causa específica. Não existe uma dor, um corte no nervo, um corte no músculo. Ela é uma doença onde o paciente começa a ter alterações em sua percepção da dor. E essa alteração faz com que esse paciente tenha mais dores, mesmo sem os mesmos estímulos, ou mais dores do que o normal. Então, o tratamento da fibromialgia ele é multidisciplinar. Ele precisa ser feito com medicamentos, com orientação nutricional, orientação de atividade física, a clínica da dor e a acupuntura. Na clínica da dor, a gente tem os bloqueios, tanto periféricos, se o paciente tiver com alguma dor física no momento, como o bloqueio central, que é feito no soro. A gente chama de bloqueio venoso, onde o cérebro vai tentar, o anestésico vai tentar com que o cérebro diminua a percepção dessa dor, que é uma informação constante e que faz com que haja uma modificação nessa percepção da pessoa. Então, a fibromialgia hoje é uma doença mais prevalente, mais frequente, e que precisa realmente ser tratada o mais breve possível, porque ela é
uma doença que está tornando incapacitante uma boa parte da população. Aí, importante esclarecer. Tem uma outra participação aqui, ouvinte anônima, diz: boa tarde, fui diagnosticada com TAG, estou sempre tensa, às vezes penso que a medicação não está fazendo efeito. Gostaria que o Dr. Walter respondesse se essa tensão pode causar problemas no pescoço. E esclarecer também para quem está nos ouvindo o que é TAG. Então, é um transtorno de ansiedade, né, em que o paciente tem realmente alguma percepção diferente do normal dos fatos. Ela fica mais ansiosa. Ansiedade é você querer o futuro no presente, né? Então você quer que as coisas aconteçam antes da hora. E esse transtorno, né, caracterizado como TAG, é um dos transtornos, ele necessariamente precisa ser tratado. Não necessariamente com medicamentos, mas também com medicamento. Ela está dizendo que não está tendo eficácia. É importante procurar o médico que te prescreveu para eventualmente fazer uma modificação ou um complemento nesse tratamento seu. Mas, infelizmente, a ansiedade generalizada ela está muito comum, né? Os fatores estressores, a gente vem de um ano aí de 2 anos de Covid, associado com política, uma série de problemas econômicos, relacionamentos, as pessoas modificaram seus hábitos, a própria parte de trabalho modificou, o teletrabalho tornou-se uma realidade para muita gente. Sim. Mais dores vieram, confinamento, todo mundo junto dentro de casa por muito tempo. Então, assim, existe um combo de fatores estressores e que durante o ano de 2022 ficou assim, muito evidente aqui na clínica, o pós-Covid principalmente, colocando mais lenha nessa fogueira de todo mundo que já tem um pequeno grau, médio ou grande de estresse. Importante mesmo, e esse contexto aí que a gente trouxe, né, desses impactos da pandemia que o Dr. Walter falou, de fato, ficou bem perceptível, né, depois daquele momento mais intenso, e quantas coisas vieram chegando. Aqui, inclusive, tem a participação de Bárbara, que diz o seguinte: boa tarde, doutor. Em meio à pandemia, descobri diagnóstico de endometriose e, em paralelo, infertilidade. Já tentava engravidar há um certo tempo e chegou o diagnóstico. A minha dúvida é sobre os sintomas, principalmente dores. As cólicas da endometriose me deixam praticamente incapaz. Tomo medicamentos, mas tem certos momentos que não resolve. Será que alguma outra técnica complementar que foi citada poderia me ajudar? Com certeza. Na verdade, a endometriose, você não precisa ficar achando que não vai conseguir engravidar. Às vezes é possível, né, ser tratada e, apesar disso ser um inconveniente, também está associado à cólica, associado à dor pélvica, associado à ansiedade. Mas fique tranquila, se você for bem orientada, que existem excelentes profissionais hoje, inclusive especialistas em endometriose, e é possível que você seja tratada e consiga seu objetivo, né, de engravidar e, obviamente, se livrar das dores e de todo esse contexto negativo que a endometriose traz. A acupuntura é muito útil também. Nós temos alguns parceiros hoje aqui na cidade, especialistas em endometriose, que mandam muitos pacientes para a gente fazer um tratamento em conjunto. E, obviamente, a 4 mãos, como a gente chama, a medicina tradicional com a medicina ocidental, e a gente consegue ter, sim, um grande sinergismo nos tratamentos e melhora bastante. Tá aí. Outra participação aqui, eu acho que esses elementos que os ouvintes trazem são sempre importantes para a gente aproveitar a participação do Dr. Walter Viterbo conosco para esclarecer. Marcinha diz aqui: boa tarde, sofro muito com dores relacionadas à lombar e também à fascite plantar no pé. Já foi recomendada a acupuntura, mas confesso que tenho muito medo da dor, tenho pânico de agulha. Gostaria de saber se há alguma forma de eu relaxar e conseguir me submeter ao procedimento. Olha, infelizmente, muitas pessoas deixam de conhecer a técnica da acupuntura por algum tipo de temor da agulha. Nós usamos uma agulha muito fina, da espessura de um fio de cabelo. Existe uma técnica adequada com um introdutor, que é passado pela pele rapidamente e é praticamente imperceptível. E não necessariamente o tratamento da fascite plantar vai ser uma agulha no pé, que é o que a pessoa teme. Não, eu até vou, mas no pé eu não coloco. Então, não necessariamente vai se colocar agulha no pé, tá certo? Então, você... A gente perdeu o áudio? Vamos ver se... Vamos tentar ajustar aí. Dr. Walter, será que me ouve?
A gente ficou sem o áudio aqui, agora eu acho que foi. Vamos lá. Foi. Tava na parte que falava não necessariamente vai colocar agulha lá no pé. Agulha no pé, exatamente. Não necessariamente. Então, você pode vir, você pode fazer uma consulta com um especialista em acupuntura, um médico, e você vai ver que não necessariamente você vai ter agulha no pé e vai doer. E você pode melhorar, com certeza, a sua fasciite plantar. Tá aí. O Washington manda aqui 2 perguntas. Aí até bom, porque eu tô vendo aqui a segunda pergunta dele. A gente falou, a esclarecendo a dúvida de Marcinha sobre agulha, né? A gente tem a técnica da acupuntura com agulha. Eu vou fazer a pergunta de Washington invertida. Eu vou com a última, porque ele diz aqui, é verdade que podemos tratar com acupuntura problemas do corpo através de pontos na orelha? E não é incomum a gente ver as pessoas com aqueles pontinhos, né, sementinhas, e aí você pergunta, a pessoa diz, não, tô fazendo acupuntura. Qual é a diferença, Dr. Walter Viterbo, dessas técnicas, da agulha e desses pontinhos que as pessoas fazem aí? A orelha, que a gente chama de auriculoterapia, a orelha é uma somatotopia, que é a representação de uma parte pelo todo. Existe na mão, existe no pé, mas o mais comum é na orelha. Imagine que a orelha é um neném, um fetozinho de cabeça para baixo. E cada um dos pontos do corpo do feto é enxergado pelo especialista para se colocar estímulos. Então, se você vai fazer um tratamento para estresse, existem os pontos na orelha para você levar para casa e ficar apertando. Então, a acupuntura é feita em consultório e, ao final da sessão, é colocado a semente, né, através do colágeno de esparadrapo, e esses pontos você vai ficar estimulando ele, e esses pontos vão ser um complemento do tratamento do estresse ou de outros tratamentos mesmo da acupuntura. Tá aí. E a primeira pergunta dele, como eu falei, ele mandou 2, eu disse que ia começar pela segunda. A primeira é, quantas sessões de acupuntura são necessárias para tratar a hérnia de aço? Eu acho que é de disco, mas ficou de diaço, deve ser de disco na lombar. Eu perguntei para o gerente do banco hoje quanto vai estar o dólar em dezembro. Essa é aquela pergunta de milhões, né, doutor Walter? A gente ficou sem o áudio de novo. Vamos ver se ajusta aí. Eu acho que ele está me ouvindo. Vamos ver se a gente ajusta. Ainda não consegui ouvir aqui. Enquanto a gente ajusta o áudio... E essa pergunta de Washington é ótima, porque as pessoas sempre perguntam, né? Tem dúvidas, né? De quantas sessões de acupuntura, se o tratamento tem... já, né, no início programado, onde é que vai ser o final ou não? O que a gente esclarece? A resposta, eu perguntei ao meu gerente, quanto vai estar o dólar em dezembro? A gente não tem uma resposta, em quantas sessões alguém fica bom. As pessoas são diferentes, as pessoas têm doenças diferentes, têm momentos diferentes. Tem gente, por exemplo, que o mesmo paciente trata 2 coisas diferentes e tem resultados diferentes. O paciente fala, 10 anos atrás eu vim aqui tratei dor de cabeça, agora eu vim tratar a coluna. Vai ser 27 sessões? Não necessariamente. Lembre sempre, são pessoas, mesmo que iguais, com doenças diferentes. Um mesmo homem não passa no mesmo rio 2 vezes. É a mesma coisa. Mesmo que ele já tenha feito a acupuntura, não necessariamente a mesma quantidade de sessões vai ser igual, né? Importante. Aqui também tem uma outra pergunta. A Aline diz aqui... É possível fazer, a gente até já respondeu mais ou menos isso, é possível fazer ao mesmo tempo acupuntura e bloqueio, ou isso deve ser feito em momentos diferentes? Tem essas indicações? É possível ser ao mesmo tempo, sim. São complementos. Então, a acupuntura, a eletroestimulação, a auriculoterapia, bloqueio, a fisioterapia, a recomendação medicamentosa, se necessário. Tudo isso são degraus de um tratamento da dor e que podem ser feitos juntos e tem sinergismo. Uma coisa ajuda na outra. Sem dúvida, pode ser feito ao mesmo tempo. Ótimo. Eu quero aproveitar, a gente já está caminhando para os minutinhos finais, estamos com o Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura lá da Clínica Viterbo, e a gente falando aqui sobre essa questão do estresse, e entramos por diversos outros tópicos aqui, e muita coisa chegou relacionada à dor, por diversas questões, né? A gente viu aqui, digamos, diversos diagnósticos nas perguntas que chegaram. E eu queria aproveitar para a gente explicar, né? A gente já falou da acupuntura, como é que é a técnica e tudo mais.
E o que é a clínica da dor? Vamos explicar para o nosso ouvinte e se isso pode se complementar, né, juntamente com a acupuntura nesse dia a dia aí de cuidados com os pacientes. Perfeito. Na verdade, a clínica da dor é a algologia, que é o estudo da dor. É uma especialidade médica, uma das mais recentes, uma especialidade médica. Ela é contemplada também pelos planos de saúde e ela estuda a dor. Então, assim como o oftalmologista é especializado em olho, o cardiologista em coração, o nefro em rim, a algologista é aquele especializado no tratamento da dor. Então, são médicos que fazem cursos específicos para tratar as dores mais crônicas, as dores mais difíceis de ser tratadas, chamadas de refratárias, as dores do câncer, as dores que o paciente tem muita dificuldade de ter resultados positivos. Então, geralmente, os médicos e colegas de outras especialidades encaminham para o especialista em dor. E um dos degraus da clínica da dor são os bloqueios, são os medicamentos, as intervenções a nível de centro cirúrgico e os tratamentos acessórios, como a fisioterapia, como recomendar acupuntura, recomendar bloqueios periféricos, entre outros. Tá aí. Tem uma participação aqui de Fátima também, ela diz o seguinte: boa tarde, Stephanie, doutor. Gostaria de saber sobre o meu caso. Sou paciente com psoríase e erisipela, sigo com acompanhamento, faço tudo certinho que o médico orienta, mas às vezes as dores são bem complicadas de administrar. Para esse tipo de caso, pode ajudar ou a acupuntura ou a clínica da dor? Nas duas. A acupuntura seria muito útil na psoríase, na erisipela nem tanto, porque são quadros que são diferentes, né? E não é possível, por exemplo, na erisipela você está agulhando naquela região. A clínica da dor pode ser útil, mas o mais importante nessas duas doenças é você buscar as causas, né? A erisipela, principalmente, ou mesmo a própria psoríase, que você pode procurar um pneumologista ou um dermatologista, que são os mais indicados para entender por que você está tendo essas alterações. O estresse é uma das grandes causas da psoríase, mas é bom você procurar o especialista, mas a clínica da dor e a acupuntura também podem ajudá-lo. Tá aí. E vou fechar aqui com uma última pergunta. Daniele diz aqui o seguinte: boa tarde. Doutor, é possível, por exemplo, cuidar de questões relacionadas ao estresse, principalmente aquelas que atrapalham o nosso sono, sem as medicações, ou elas vão ajudar junto com a acupuntura? Já tentei de tudo, mas não consigo dormir bem. E agora estou pensando em desistir dos remédios e tentar outras técnicas. Ouvindo a entrevista, me deu essa esperança. Na verdade, o nosso objetivo sempre é fugir de medicação, ou retirar ou não prescrever. Se necessário, a gente vai prescrever também, né? A gente tem a qualidade de médico para isso. Mas somente com a acupuntura, com outros direcionamentos, com um suporte psicológico, direcionamento nutricional, direcionamento até na parte física, você pode conseguir grandes resultados no controle do sono, sem necessariamente usar remédios. Aí, a gente vai encerrar já, e com essa participação dela, né, que principalmente trouxe aí esse questionamento relacionado às medicações e essas técnicas, como a gente falou aqui, como complementares. Isso é algo bem comum, imagino que seja aí do consultório, doutor Walter. Ou por um lado as pessoas que querem a medicação, ou por outras pessoas que querem se livrar dela. Como é que se administra isso, e principalmente pensando que às vezes é uma condição que é o cardiologista que acompanha, ou em uma outra especialidade. Muitas vezes é preciso ter uma conversa e aquela interdisciplinaridade mesmo das especialidades, e muitas vezes conversar para entender especificamente cada paciente, cada condição. Perfeito, você sempre elaborando já a resposta, maravilhoso. Você já disse tudo. É importante, sim. Algumas medicações não serão retiradas, como, por exemplo, os antihipertensivos, ou, por exemplo, o hipoglicemiante do diabético. Isso não vai ser retirado, não existe nenhum tratamento que mande você se livrar dessas medicações. Tá? Outras medicações, como, por exemplo, para o sono, para a dor, essa sim, se possível, vai ser retirada, e qualquer profissional que esteja na interdisciplinaridade vai achar bacana. Olha, eu consegui tirar o corticoide, consegui tirar o anti-inflamatório, consegui tirar o indutor do sono. Isso é muito bom. Mas certamente o respeito e a ética com o outro colega é fundamental existir essa sintonia quando o paciente vai para mais de um profissional.
Tá aí, olha, chegando no nosso tempo final e eu queria aproveitar, já agradecer aqui a participação de Dr. Walter Viterbo conosco, como sempre, muito esclarecedor e tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. E aproveitar para a gente fechar aí com uma mensagem final, principalmente pensando nesse cuidado com o estresse nesse início de ano, foi aí o centro da nossa conversa. Aproveitamos para entrar em outros tópicos tão importantes quanto e muitas vezes relacionados também. Então, o que a gente deixa de mensagem final aí para os nossos ouvintes? Bom, primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar a Rádio Metrópole por sempre destinar um espaço para a saúde, trazendo profissionais assim durante o ano inteiro de muita qualidade, que é muito bom para o ouvinte da rádio. Dizer que é importante o ouvinte saber que o estresse é uma resposta natural do nosso corpo para a nossa sobrevivência e que ele fique atento aos fatores estressores constantes. Esses sim são os grandes riscos para a nossa saúde. Quando a gente tem fatores estressores constantes que nos colocam em situação de adaptação ruim, eles precisam ser modificados. Assim que você perceber isso, ou se o seu companheiro, sua companheira, seu colega de trabalho, se assim você está estressado, não se estresse com aquela frase, que eu sei que é uma frase irritante. Nenhum estressado gosta de ouvir você está estressado, mas valorize quando você escutar isso e procure um profissional para evitar que você chegue num caso mais grave de burnout. Tá aí, importante recado. Estamos à disposição. Feliz 2023 para todo mundo. Maravilha, feliz 2023 e importante recado para a gente fechar. Um abraço, Dr. Walter. A gente conversou com o Dr. Walter Viterbo, médico anestesiologista, especialista em acupuntura, esclarecendo aqui sobre o estresse, os impactos para a saúde, fechando o nosso Metrópole Saúde de hoje, o primeiro da semana, então ainda temos muitos dias juntos. Eu fico por aqui, amanhã estamos de volta. Sigam conosco, na sequência vem Jornal da Cidade aqui na nossa programação. Um beijo para vocês, tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina.